E aí, gente, tudo bem? Começando mais um podcast aqui pra vocês, mas antes da gente começar, antes da gente apresentar aqui o nosso convidado, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Com a gente, a Frampi, que fez as nossas canecas, que fez agora, depois a gente vai mostrar num vídeo super legal pra vocês, o nosso quebra-cabeça. Com a gente também, a Bibit, que faz todo esse cenário pra gente estar aqui bonitona pra vocês, com um lugar bonito, gostoso e maravilhoso. Eu vou falar a única vez maravilhoso aqui pra vocês agora, eu juro. Também com a gente a Imprimac, que faz comunicação visual, fez as nossas placas, fez todos os nossos adesivos. Ateliê Arte em Família, que fez o nosso capivaro, que não tá aqui, que sumiu, que tá com a mão foi embora. O nosso capivaro aqui, o Bruno Severino, não é? O Bruno Severino. Também com a gente a loja Inclusive Temos, que traz todos os petisquinhos aqui para os nossos entrevistados, que a gente dá esse presente. Mas se você gosta de comer comida sem glúten, vai na loja Inclusive Temos. Para você que é intolerante a glúten, a lactose, lá tem vários produtos saudáveis para você, tá? Também no espaço que a gente está aqui, Laura Mareno, fotografia. Se você quiser fazer fotos ainda para o Natal, você está em cima da hora, mas corre, você pode fazer ainda as suas fotos, tá bom? Obrigada. E eu acredito que eu só falei tudo. Frampi, Ateliê de Família, Bíblia, falei tudo, né? Falou tudo. Então é isso, tá vendo? Ó, Se você quer fazer fotos pro Natal, corre, mas corre muito. Corre muito, porque já tá quase passando. Porque a Laura aqui já tá quase com camisa de força. Exatamente, pode ser que a fotógrafa passe mal, mas enfim. E eu que vou apresentar agora. Vai, você apresenta. Vou apresentar. Trabalha um pouco. Gente, a gente tá aqui com o Iago. O Iago já começou dando presente, já ganhou meu coração. Eu não sou interesseira, tá, Iago? Mas ganhou meu coração, assim, já de disparado. Nós estamos com alguns pontos a menos com o Iago, tá? A gente fica claro que a gente atrasou um tanto. Então, se ele estiver meio fechado aqui, saibam. Vocês vão ver o cordãozinho do Iago, vocês vão entender o porquê que ele não gostou da casa, tá bom? É isso, gente. O Iago é psiquiatra, maravilhoso. Ele vai falar com a gente tudo que a gente perguntar, não é, meu Iago? Ai, tá. Não, quase já me deixa feliz. Iago, seja muito bem-vindo nessa loucura aqui, né? Eu sei que pra você é mais dificuldade, né? Pra gente se acertar na nossa bagunça. Mas é aquele psiquiatra, filha, ele já lidou com muita coisa diferente, você vai ter certeza. Mas quando é paciente, né? Quando é paciente é diferente. Ele paga, né? Exato. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, compartilhar um pouco da minha história, que foi aí uma história de muitos desafios, muitas lutas até chegar no meu diagnóstico tardio, que foi esse ano, né, que acabou que eu tive meu diagnóstico. Esse ano? Esse ano, começo do ano. Vou me apresentar e a gente começa em seguida, tudo bem? Perfeito, faça isso. Prazer, meu nome é Iago Fernandes, sou médico, atuo na área de saúde mental, sou pós-graduado em cannabis medicinal, também TDAH e autismo, que é o meu público-alvo maior de trabalho hoje em dia. Tenho minha clínica, que é a Clínica Salos, onde eu faço meus atendimentos. E também, além da pós-graduação da cannabis, eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Cannabis Sativa e membro da comunidade internacional da WICAN, que é de médicos prescritores aí do mundo todo. Maravilha. Iago, eu quis convidar você, eu falei isso pessoalmente pra você, né? Pessoalmente não, porque a gente só conversou pela internet ainda. Mas eu quis convidar o Iago porque o Iago, ele é autista, né? Teve diagnóstico tardio, como ele falou pra vocês. O TDAH e você é um médico psiquiatra, né? A primeira coisa que a gente imagina, especialmente os pais imaginam, que é quando uma criança, quando um adulto tem um diagnóstico, ele já vem barreiras, limitações, né? A não ser o autista que tem altas habilidades, enfim, mas geralmente é uma limitação. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, o esforço que você teve que fazer, tudo que você construiu para chegar até aqui, para ser um médico, né? A gente sabe que quem tem e quem não tem neuroatipia, é muito difícil passar na faculdade de medicina, para começar. É um desafio cursar medicina e é um desafio ser médico. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para inspirar as pessoas. Vamos lá. Então, começando pela parte ali desde a infância, né?
Minha mãe sempre falava até uns tempos atrás que eu era uma criança muito comportada, e que eu não chorava, e que eu ficava lá no bercinho, que minha mãe na época tinha uma adega. Então eu falava, nossa, bebezinho tranquilo, ele não chora, só fica ali quietinho e tudo mais. Só que desde aí já eram alguns primeiros sinais, né? Que naquela época ninguém tinha conhecimento, então uma criança tranquila, não era... Ao contrário da minha irmã, quando, por exemplo, nasceu, ela toda agitada, chorava, não dava paz, ela era o oposto de mim. Mas aí já foi os primeiros sinais, né? E aí durante toda ali a parte da infância e adolescência, então hoje em dia eu consigo ver, né, que tiveram vários sinais, inclusive a dificuldade em ver malícia e maldade nas pessoas, o que me fez vítimas de alguns casos de estupro sexual durante a infância, de forma repetida, de forma crônica. Também a parte de pessoas interessadas por não conseguir ver essa malícia nas pessoas, pessoas aproximavam muito de mim por causa de interesses. Então, hoje em dia eu também Você sempre foi uma consigo. pessoa muito inteligente e as pessoas queriam se aproveitar também nesse sentido? Sim, também nesse sentido, mas não era que eu era muito inteligente, é que eu era muito esforçado, né? Porque, tipo assim, por exemplo, os amigos estudavam na véspera de prova, à noite ele virava e fazia a prova tudo bem. Daí eu não, tipo, eu tinha que começar a estudar uma semana antes, estudava para tirar uma nota ali boa, tipo, um 8, 9, até um 10. Nunca fui, assim, aluno de pegar exame, nem na faculdade, nem na própria escola, nem Mas nada você não era tipo. do 10, você era do esforço do 8, 9. Assim, é aquela parte, né? Tinha o 8, 9, tinha o 7, que eu tinha algumas matérias de mais dificuldade, mas também tinha os 10, que eram as matérias que eu tinha hiperfoco. Então, assim, pra mim era mais fácil, tipo, algumas matérias que eram mais lógicas e menos imaginativas, vamos falar assim, né? Português, por exemplo, redação. Esquece, né? Inclusive, eu tive que fazer intensivo na época do cursinho pra medicina, parte de redação. Fiz 2 cursinhos ao mesmo tempo pra conseguir ter uma nota boa na redação, que fazia muito pra gente no Precisaram vestibular. imaginar. Sim. Difícil. Mas aí, eu passei toda ali a infância e adolescência nessa parte mais recatado também em relação aos meus problemas da sexualidade, que também sou homossexual. Então, o autismo, ele meio que também, vamos falar assim, me deu, entre aspas, alguns benefícios. Que foi essa sensação do tipo, meu, eu sou isso, não tem problema nenhum, sabe? Então, assim, eu sempre me aceitei desde criança, quando eu tive o primeiro episódio de estupro ali, que tipo, meu, eu acho que eu tenho atração por homem e tal. Desde então eu tive esse conhecimento comigo. Não tive aquela fase de auto-negar, essas coisas do tipo, mas acabava que eu era retraído, mas por medo de ser julgado pelos outros, por medo de ser Você se excluído. aceitou. O problema era o externo, né? Sim, era o que ia doer no externo. Isso, exatamente. O julgamento, o medo do que poderia acontecer, essas coisas do tipo. Então acabou que o autismo, ele faz a gente racionalizar muitas coisas que às vezes as pessoas colocam muito emocional. E pra gente é muito racional. Tipo, tá, eu gosto de homens e pronto. Ponto final. Não tenho, tipo... Não tem o que. Não tenho por que explicar isso. É bom, esse ponto, entendeu? E aí, tipo, sim. E aí, pra mim, tipo, isso sempre foi muito tranquilo em relação a mim. Mas aí acabou que eu fui crescendo e tal. E eu fui me tornando uma pessoa muito depressiva, porque eu não me sentia encaixado, meus amigos conseguiam coisas mais facilmente que eu, então eu estava me desgastar muito emocionalmente, fisicamente ali, por exemplo, para estudar, ou para conseguir alcançar algum objetivo, seja na época da escola, ou seja na vida pessoal. Socializar, exatamente. Eu tinha muito essa cobrança, tipo assim, nossa, por que meus amigos conseguem sair numa noite, fazer várias amizades, e eu consigo sair só se for se minha amiga for, pra eu ficar mais perto dela. Sim, mas você acha que era um sofrimento por comparação ou por necessidade de solidão? Porque eu sinto assim, aí você pode me corrigir se não foi o seu caso. Eu sinto que o autista, ele não tá muito aí pra fazer amizade, mas ele quer para se encaixar. Não porque é uma necessidade. Tipo, tem uns momentos assim, solidão e tal, mas não é uma necessidade. Isso vira uma incógnita. E era um pouco isso pra você? Sim. O autismo, ele tem muito essa autonomia de viver sozinho, né? Para ele não tem a necessidade de estar com o outro. Para ele só ele se basta. Tipo assim, ele tem ali as suas pessoas de apoio, que são, sei lá, 3, 4 pessoas, que pra ele tá tudo bem, aquelas ali. Ele não tem necessidade, vida que segue. Tipo, não tem necessidade de ter 1000 amigos, de ter muita socialização. Só que eu também tenho TDAH.
E eu falo assim, o oposto, né? Que quer ser o simpaticão, que quer ser o engraçado, que quer ser o centro do centro das atenções, quer ser popular, quer ter, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Um divertidamente sensacional. Tô aqui pensando, caraca. Exatamente. Imagina. Eu capaz de estar morando nessa cara, né? Assim, meu Deus, eu sou um pouco autista. Eu tô assim mesmo, eu falei, gente, será que eu tenho autismo? Porque eu me identifiquei. A Lara, ela tem problema de fazer isso. Ela tá fazendo uma escola, ela tava na aula de psicologia. Quando eu fazia psicologia, eu era assim. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ela tá passando por isso agora. Mas é surreal, continua, porque tá muito interessante. E aí, eu tinha muita dificuldade também, como todo assim, 99% das pessoas neurodivergentes sofrem bullying na época da escola, na época da faculdade fui perseguido, precisei até abrir boletim de ocorrência, porque Sério? como eu era muito da rigidez cognitiva, tipo, certo é certo, errado é errado, por exemplo, indo da faculdade era muito machista, eu falava, tipo, se você levasse ao pé da letra, eu falava de abusar sexualmente as meninas, tipo, dando um exemplo. E no de medicina a maioria é assim, tá? Mas enfim, até por isso que hoje em dia eu não tô bem com ninguém que é médico praticamente. Se tiver um ato com outros médicos, eu tiro você de lá. Eu tenho senso de classe muito exacerbado. Até então na faculdade eu tinha poucas amizades, até hoje pouquíssimas amizades eu trouxe da faculdade. Mas aí então, tipo assim, eu cheguei, tipo, eu não cantava hino, e por você ser bicha tinha que cantar aquele hino, então meio que criando uma rincha ali com os veteranos. É aquela coisa, quando você vê, eu acho muito engraçado, que eu conheço muitos autistas, né? Tem pessoas autistas perto de mim. Se você tá feio, não pergunta pro autista. O que ele vai falar? É muito sincero, né? A gente é sincero. Você viu, né, sinceridade, né? Vocês estão bem atrasados. Eu achei o máximo. Vocês estão bem atrasados. Eu falei, nossa, desculpa. Quando eu nasci. Aí a TDAH Primeira vez que veio um médico aqui, deu gente atrás, ele chega e fala, vocês estão bem atrasados. Eu com aquele senso de perfeccionismo e tudo isso aqui, mas tá ótimo, foi ótimo. O médico traumatizando, o médico psiquiatra. Mas é um paciente, tem que pensar no futuro, né? É lógico, certíssimo você, continua, né? Tá muito pensando isso aí. E aí, na faculdade, o primeiro ano, que foi bem assim, quando eu cheguei na faculdade, foi em 2017, eu acho. E aí, tipo, tinha algumas pessoas homossexuais, mas era meio metido. E eu cheguei, tipo assim, dane-se, não vou falar palavra, né? A gente vai ser uma... Pode falar. Dane-se. Tudo pode. Eu sou eu e bom. E aí, tipo, por eu ia nas festas, dançava e tal. E eu vi que isso foi... Hoje em dia eu vejo que isso foi um mask muito perfeito que eu fiz, sabe? Tipo, pra conseguir me socializar com as pessoas. Uhum. E aí, então, tipo assim, eu me sentia meio que macaquinho de circo. Todo mundo queria ser seu amigo, porque você era atração ali e tal, chamava atenção e tudo mais. Então era praticamente isso. E aí, com o tempo, meio que isso foi passando. E aí, eu meio que fui virando o oposto, né? Do centro da atenção, eu fui virando o extremo dos odiados, vamos falar assim, né? O que ia contra, o que não aceitava as coisas, o que questionava Você tudo. aceitou o autismo, né? O que Então... perguntava muito, exatamente. Aí eu já fazia terapia, né? Faço terapia desde 10 anos, já faz 17 anos que eu faço terapia. Por que você acha que foi tão tardio, assim, o seu diagnóstico? Porque, assim, eu não sei se você, óbvio, né? Não tem nem como te cobrar de você se observar, você mesmo. Que é muito confuso. Até porque com 10 anos eu acho que nem tinha isso, né? Não, e nem mais velho, nem fazendo faculdade. É muito difícil a gente ser autocrítico. Exige uma... sei lá, você precisa ser muito evoluído. Por que você acha que veio tão tardio? Na verdade, a pergunta é por que veio, né? Porque se fosse depender ali do caminho que eu tava trilhando na vida, eu acho que nem teria vindo ainda, tá? Esse diagnóstico tardio. Foi, assim, um acaso, bem acaso, que de tanto meu namorado levar queixas do nosso relacionamento pra terapeuta dele, pra psicóloga dele, ela falou, e se? Será que ele quer fazer terapia comigo? Ele tá cansado da psicóloga dele, tal. Ela, vai lá fazer um que você gosta dela, piriri, parará. E aí eu fui, gostei dela, e já na primeira sessão ela falou assim pra mim, até então, eu vou contar essa história depois, mas até então eu tinha diagnóstico bipolar. E aí... você tinha outro diagnóstico? Esse foi o segundo errado. Depois chegou no certo. Eu tinha diagnóstico de bipolar,
E aí a gente conversou na primeira sessão ali, ela sabia um pouco de mim através do meu namorado. E aí ela acabou a sessão, ela falou, Iago, tenho quase certeza que você não é bipolar. Ai, que bom, tô livre. Falei, amada, como assim você tá louca? Isso é meu. Sabe quando você pega o diagnóstico pra você, tipo, é meu? Não tira de mim. Não tira, não, é meu. Eu tava 4 anos com ele. Tem correria tudo. Já tinha passado por todo o processo de aceitação. Sim. Aí ela falou, eu acho que não é. Você já fez avaliação psicológica? E aí, há um tempo atrás, eu tinha feito avaliação psicológica com uma amiga que, na verdade, não foi uma avaliação neuropsicológica completa. Eu falei assim, quero fazer só pra ver como que é, pra eu falar com os pacientes como que é o processo e tal. E talvez, sei lá, porque eu tenho muita atenção, ela até tem uma tatuagem aqui da Dory, que a frase é, se eu esquecer, eu te lembro. Que eu tinha esse diagnóstico, entre aspas, de perda de memória recente. E aí, ela falou assim, o que deu? Eu falei assim, deu TDAH. Ela falou, você já trata? Eu falei, não, vou começar a tratar e tal. Então vamos fazer mais alguns testes, traz a avaliação pra eu ver. Ela também deu psicóloga, essa psicóloga. E ela falou, traz a avaliação pra eu ver, pra gente ver alguns testes que ela fez e mais algum que a gente pode fazer. Aí levei e tal, ela falou assim, vamos fazer tal teste, fez tal teste, fez aquele teste lá, doido de mostrar a mancha, que você vê na mancha, que é mais específico de bipolar. Aí eu falei, gente, ela tá me achando muito doido, não é possível. É lógico. Aí ela falou, eu comecei a pesquisar e tal. E até então, o meu nicho ali dentro da psiquiatria era tudo menos autista, eu não gostava de autista. Olha A proposta na dor. E aí eu comecei a pesquisar e tal, a gente fez uns testes, fez outro. Aí eu falei, mas olha só, lê essa anamnese que ela fez com você. Eu acho que estava uma anamnese perfeita, a neuropsicóloga anterior. Desde a infância, tudo, a gente demorou 3 sessões pra ver a anamnese e tal. Ela falou, vou te grifar algumas coisas, você vê. Ela grifou a minha. Eu falei, tá. Ela falou, e olha só o resultado desse teste aqui, o que você acha? Eu falei, tá. E desse? E foi. Ela falou, eu posso fazer um complemento nessa avaliação, te dar o resultado dos testes da PP? Pode. E aí veio aí, né? A onda da bicomorbidade, do autismo com TDAH. Gente, eu não sabia que era possível, né, existir os dois juntos. Então agora eu fiquei um pouquinho mais preocupada. E quando você viu isso, como que foi o processo, assim, deixa o cachorrinho da bipolaridade lá embora e aceitar esses dois aí? Como é que foi isso? Então, é só fazer uma adenda pelo que você falou. Geralmente, o autismo já vem associado com alguma coisa. É muito difícil ele vir sozinho. Muito difícil. A gente fala bimorbidade, trimorbidade, porque é muito difícil uma pessoa, ainda mais diagnóstico tardio, nem que seja associado com uma depressão, com uma TAG, porque o não se encaixar, o não pertencimento que faz com que as pessoas ficam aflitas. Tipo, não sou igual ele, não encaixo em nada, não tenho nenhum grupo de amigos que eu gosto, nenhum tema que eles falam, eu acho legal. Então, geralmente, vem associado. Mas, retornando à sua pergunta, qual foi mesmo? Adoro. Tá passando o efeito. Normal. Como é que foi? Quando você abandonou a bipolaridade, né, e absorveu esses dois. O que aconteceu foi... Eu acredito muito... Eu não tenho religião específica, mas eu acredito muito em espiritualidade. E gosto um pouco de estudar e tal. E eu acredito muito, assim, de energia, sei lá, como as pessoas querem chamar. Energia, destino e tal. E aí, no começo do ano, eu fui fazer um curso de... Eu sou hipnoterapeuta também. De hipnose ericksoniana, que é uma hipnose diferente da clássica. E aí lá escolheram algumas pessoas, tipo a pessoa contar a história no papel e escolheram alguns casos. Lógico que foi o meu, né? Porque eu sou ótimo para escrever, sou persuasivo demais. Tem que ser tudo. Falaram assim, quem é ele? Eu falei, ele é homossexual, ele é psiquiatra, tem TDAH e é autista. Ela falou, nossa, ele quis ter tudo. Eu falei, nossa, pegou tudo pra ele, então, entendi. E aí, com um doutor, né, um pós-doc, o doutor Stephen, e aí ele falou a primeira coisa, não quero... Ele falou, por que você escreveu, por que você quer fazer terapia, né, a hipnose comigo? Aí eu falei, caso eu tenho a bipolaridade e tenho muita dificuldade em socializar, tal. Ele falou, não, esquece isso de bipolaridade, tipo, eu não quero saber seu diagnóstico, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, eu sou terapeuta. Ele é psicólogo, na verdade, ele é pós-doc em psicólogo. Aí falou assim, eu não quero saber de nada do tipo, eu quero saber dos seus problemas. E aí começou já aí, né, uma coisa, eu falei, tá estranho isso aqui. Aí fui lá, fiz a sessão de hipnose com ele e tal. Aí comecei a falar com essa psicóloga ao mesmo tempo, também tinha mudado a psicóloga. Então tava meio assim, já que desmamando desse diagnóstico do TAB, né, que é transtorno afetivo bipolar. E aí quando ela falou, eu falei,
faz sentido. Só que assim, é um faz sentido, que não é só um faz sentido. Parece que você emagreceu uns 100 quilos, de tanto peso que você tirou das costas. Quando é o diagnóstico. Tipo, isso não é um problema. Isso é o jeito que eu sou, entendeu? Tipo assim, de eu sair e ficar cansado daqui uma hora socializando com meus amigos, não é problema que eu tô cansado, que eu tô depressivo. Não, é o jeito que eu sou. Não quero É da minha divergência, eu quero ir embora e ponto. Não tem porque eu ficar agradando eles, sorrindo, fingindo que tô feliz, sendo que não tô. Como é gostoso ouvir isso. E aí, tipo assim, porque que nem a sinceridade. Minhas amigas, elas sempre gostavam de perguntar pra mim, tá bonita ou não tá, porque eu era muito sincero. Tipo, não, tá feia. E tipo, porque pra gente é muito lógico. Se você fez uma pergunta quando tem 1 mais 1 e é 2, não tem que eu falar que é 3. Sim. Tá bonita ou tá feio? Se tá feio, eu vou falar que tá feio. Tá Se você não perguntar, eu não quero. Mas se você perguntou, é porque você quer minha opinião, então eu vou falar. Exatamente, é bem isso. É isso. Mas aí, assim, como eu diagnóstico tardio, eu aprendi muitas coisas pra mascarar, né? Um pouco disso pra não ser o chatão do rolê. O menos chato, vamos falar assim. E aí, então, tipo assim, sei lá, se eu vou na casa de uma pessoa que eu não conheço, ou sei lá, até conheço, mas na casa da mãe de um amigo, por exemplo, e ela faz um almoço e eu não gosto, eu vou falar que gostei pra educação. Você é educado, é diferente, Sim, né? educação. E aí, tipo assim, então o diagnóstico tardio também trouxe muita coisa, muito mascaramento, que talvez até atrapalhou um pouco no diagnóstico mais precoce. Porque eu sempre fui uma pessoa muito autônoma desde, assim, da adolescência. Eu tinha uma loja de roupa com 15 anos de idade. Eu ia pra São Paulo de madrugada fazer compra, por exemplo, lá no Brás, de madrugada, com 15 anos de idade, 14 anos de idade. Então, assim, eu comecei a minha vida muito cedo, vamos falar assim, né? Eu sempre quis muito ter meu dinheiro, ter minha independência. E jamais que isso hoje seria diagnosticado. Por exemplo, alguém não falaria que você teria autismo, por exemplo. Ter um comportamento tão... não sei, posso ter errado. Sim, um comportamento, vamos falar assim, tão... Maduro, maduro, mas isso também é uma das características do autismo, né? Geralmente, a pessoa autista, ela não tem muita amizade com as pessoas da idade dela. Geralmente são pessoas mais velhas, que são assuntos mais maduros. Que nem na escola, sei lá, eu tava certo no meu colegial, eu falava, gente, não é possível que esses meninos estão fazendo isso. Que coisa de criança, tá no colegial, ela tem 16 anos. Sabe como você não faz lógica? Tipo, tá no colegial, tá na hora de começar no vestibular, não ficar, tipo, jogando bolinha de papel no amigo, sabe? Sim. Entendi. Então, assim, eu tava sendo chato porque pra mim, parecia que eu era maduro a mais do que o pessoal da minha sala, por exemplo, entendeu? Sim, e isso nunca melhora, né? Porque sempre as pessoas da sua idade estão passos atrás. Eu sinto que isso nunca melhora. Eu atendo uma autista, por exemplo, ela gosta de conversar, ela tem um pouco mais jovem que eu, 20 e tantos anos, mas ela gosta das pessoas mais velhas, de 40, 45, pra conversar. E parece que isso nunca melhora. Isso sempre se mantém. Isso pra você também é uma verdade? Sim, isso é uma verdade. Até então, minhas amigas da faculdade que eu trouxe pra vida, vamos assim, da vida pra vida, 2 são mais velhas e 1 só da minha idade. Uhum. Porque assim, uma já é engenheiro ambiental, já na medicina depois, então ela era muito mais experiente, mais vivida do que eu, por exemplo, ela tinha alguns assuntos muito mais interessantes. Porque pra gente, como eu falei, eu tenho os 2, então assim, se você me chamar pra falar, tipo, vamos falar de Naruto, eu vou falar, tá, legal. Entendeu? Mas se você falar pra mim assim, vamos falar de investimento, de vida de empresário, de futuro, planejamento, aí já me interessa mais, entendeu? São coisas mais que pra mim eu preciso de coisas mais úteis, vamos falar assim, que vão me acrescentar. Sim. É que nem leitura. Eu nunca fui atraída por ler, tipo, romance, ler drama, essas coisas. O que você vai me acrescentar? Você quer coisa que agregue, né? Exatamente. O que eu vou aprender com isso aqui? Exatamente. Você não precisa muito de coisa que emociona, você quer coisa que seja útil. Igual pra mim, tipo, não faz sentido uma pessoa que tem... Isso também é uma coisa que trabalha na terapia, tá, gente? Óbvio, todo mundo tem que ter, claro. Mas, tipo assim, pra mim não faz sentido uma pessoa que passa um dia inteiro vendo séries, sei lá, uma série aleatória, sei lá, de ficção científica, de mundo de fantasia, não agrega em nada, sabe? Então, pra mim, tipo assim, é muito mais legal eu assistir, por exemplo, uma série de investigação criminal baseada em fatos reais, que todos os filmes, pra mim, que eu mais gosto hoje em dia de fatos reais, seja de investigação criminal, seja de, sei lá, até mesmo de romance, mas olhando em fatos reais, sabe? Então, tipo assim, eu não gosto de nada científico. eu não gosto fictício. muito, exatamente, de coisa que, nossa, Nossa, não tipo existe, Guerra não nas existe Estrelas, isso. exatamente. Ai, que idiota.
Eu nunca vou ter autismo. E meu namorado é o extremo oposto, sabe? Ele sempre, tipo, gosta de... Harry Potter. Não, Harry Potter ele não gosta, mas exatamente, na época da escola, todo mundo lia todos os livros Harry Potter e não sei o quê. Eu falei, gente... As pessoas ficam indignadas, porque as pessoas falam, não, você assistiu Matrix? Eu falo, não. As pessoas Como não? Eu falei, gente, que graça que tem. Você não assistiu Harry Potter? Eu falei, não. Mas é muito legal. Eu falei, legal pra você. Mas eu vou ficar vendo uma história que não faz sentido nenhum. Não existe, gente, é de mentirinha. Eu nunca gostei de novela, nunca gostei dessas coisas. Agora eu sou super romântica nesses sentidos, né? Que daí eu sou o extremo oposto. Acho que se existe o autismo aqui, eu tô aqui, ó. A não ser bateria social. Bateria social me vence rápido também. Mas, por exemplo, eu olho o Harry Potter, aí tem a frase dele lá, que ele diz assim, porque tem o Voldemort, que é o bichão lá, né, que é o coisa ruim. Ele fala assim, mas eu sinto que eu sou do mal, eu sinto que eu sou parecido com ele. Aí o tio dele chega e fala uma frase, nós temos sombra e luz. A gente que tem que escolher onde que escolhe atuar, né? Eu falo, uau! Lindo! Romântico, sabe assim? Então é tipo o oposto. Então, eu também tenho o oposto em certa parte por causa do TDAH, e que os dois são opostos, né? Mas enfim, tipo, que nem chega a época de Natal, olha isso daí, gente. Eu fico assistindo todos os filmes de Natal da Netflix. Você assistiu Grinch? Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, tipo, é animação. Tipo, não animação... Agora tem live action, muito mais legal também, né? Mas tipo assim, lançou, sei lá, Garfield 3, lançou Minions, essas coisas a gente adora, parece criança, no cinema. Então. Gente, eu devo ter sido separada na maternidade. Você tem borderline, você tem TDAH, agora você tem autismo. Eu tenho gente pra provar aqui. Se tem uma coisa que eu perco meu tempo pra ir ao cinema, é pra assistir desenho infantil, desse tipo. Os Minions, por exemplo, minha filha, mãe, eu não quero assistir Minions. Eu falei, como não? É muito legal. Ela não quer assistir Harry Potter. Não. A gente ia quando a gente só tinha nós, tinha criança, a gente só assistia. Só tinha nós de adulto, porque eu queria assistir os Minions. E eu gosto disso aí. Lançou o Garfield 3, quero assistir. E eu ia falar isso agora, a hora que você estava falando dos filmes, de científico, eu falo, gente, nossa, então acho que eu não me encaixo. Porque, por exemplo, eu gosto de desenho, né? Filme, eu gosto de assistir desenho. E aí ele vem e solta uma dessa. Porque isso é do TDAH. Sim, pode ser. Ou pode ser do autismo, é da parte de hiperfocos. Hiperfoco. E como você hiperfoco hoje, Iago? Meu hiperfoco sempre foi mundo teórico, né? Tipo, que nem hoje em dia meu hiperfoco é psiquiatria. Seja tanto a cannabis, seja a parte de estudar pra... Assim, hoje em dia bem menos, mas eu nunca me sentia pronto pra começar a atuar na psiquiatria. Então aí eu fiz uma pós, aí eu falei, não sei se estou. Aí eu fiz outra pós de psiquiatria. Eu fiz uma saúde mental e bem-estar e outra de psiquiatria e bem-estar, que são a mesma coisa. E aí depois eu falei, só que aí o que acontece? Eu nunca me sentia pronto por causa do autismo. Só que o TDAH sempre me deu muita coragem, sempre me tirou meus medos. Então, por exemplo, eu saí da faculdade, eu fui o único que saiu da faculdade, eu fui trabalhar em sala de emergência e resgate da Dutra. Porque todo mundo queria ter só porta, porque era só de pirona, essas coisas assim, né? E aí eu já não, eu sempre gostei muito em busca de dopamina, né? De coisas perigosas. Então sempre, apesar de ter, eu ficava mais no setor de emergência, trauma, essas coisas assim. Então assim... Você não tem medo de nenhum sangue, né? Tem horrorzinho nenhum. Não. Gente. Já aconteceu de pegar membros na rodovia, braço pra lá, braço pra cá. Sério? Meu Deus! Teve uma virada de ano que... Vocês devem lembrar aqui da região que teve um suicídio ali em Caçapava, no Pontilhão. O caminhão passou por cima. E a gente teve que tirar o resto do corpo com enxada da rodovia. E aí são os médicos que tiram? Na verdade, assim, a gente é uma equipe, né? Tem os resgatistas, tem os médicos, tem os enfermeiros, e tipo... Quem quiser vai. A gente, assim, o objetivo principal, vamos falar da concessionária, não, quanto menos tempo de interdição, menos é o prejuízo deles, né? Então não pode ficar interditado muito tempo a rodovia. E aí, então, tipo, a gente faz de tudo, lógico, tem algumas coisas que a gente não pode mexer, porque, sei lá, vem perícia e tudo mais, mas sempre que dá, tipo, a gente dá uma agitada e tal, pra liberar pelo menos uma faixa para os carros passarem, então a gente chegou lá e já tava acontecendo, então a gente tentou ali já resolver o que dava. Mas enfim, voltando na parte da psiquiatria. E aí, eu sempre tive essa falta de confiança em mim, não só na psiquiatria, mas pra tudo.
E eu sempre estou estudando, desde que eu me formei. Sempre estou querendo fazer curso, e ir no congresso, e fazendo live, com outras pessoas para aprender também, assistindo live, fazendo mentoria e tudo mais. E acabava que eu tinha um pouco medo, vamos falar assim, mas também tinha muito... Eu não tinha medo, mas eu não tinha confiança, talvez, em mim. E aí... Não era medo de fazer algo errado, era o medo de começar mesmo, de se expor, assim. Isso, praticamente isso. Mas aí, tipo assim, eu não sentia confiança, mas o que eu fiz para ganhar confiança? Fui trabalhar no CAPS, na Zona Leste de São Paulo. Foi bem tranquilo. É aquela que, sabe assim, ele só fez o Muito seguinte: tempo. morro de medo de altura, pois eu vou pular hoje. Eu vou trabalhar no guindaste da Nova Paraquedas. Dutra. Exatamente, Né? vou pular de paraquedas hoje, entendeu? Ele só fez isso. Só no CAPS. Já que eu tô com medo, eu vou pro campus de São Paulo. Tá, conta. E aí foi assim, foi muito bom, porque lógico tem vários desafios, né? Porque no SUS já é uma correria, então dentro de um CAPS que é só pacientes graves, a correria é muito maior. Chega paciente surtado, chega paciente que faltou, que precisa de receita, paciente brigando, paciente de agressão física, também já foi vítima, enfim. Mas, você sabe, ansiedade de saúde mental, tudo isso pode acontecer. Não só no CAPS, ou não só no SUS, mas é particular, tem paciente que chega em surto e agressão física, às vezes, te leva um tapa, alguma coisa. Iago, só posso interromper você só um minuto? Você falou do CAPS, é uma coisa que eu queria, foi muito legal surgir esse assunto. Hoje é muito normal, né? Todo mundo fazer piadinha do CAPS, né? Eu vou terminar o ano no CAPS, não sei o que lá do CAPS. Muita gente não sabe o que é o CAPS. As pessoas estão brincando com a questão do CAPS. E não sabe o que é. E não sabe o que é. Fala um pouquinho pra mim o que é isso e como que é esse aí do CAPS. Que muita gente não sabe. Na verdade, assim,